história um pouco longa, eu vou tentar aqui fazer uma síntese, né, do como Deus me alcançou, não é verdade? Eu sou de uma família tradicional, né, na minha cidade, em João Pessoa, na Paraíba. Meu pai, ele é advogado, minha mãe é professora e assistente social. E até os meus 17 anos, eu tinha uma vida extremamente normal, né? Fui muito bem criado, graças a Deus. Mas comecei a me envolver com o mundão, né? Comecei na bebida, na verdade, né? Comecei na bebida, depois comecei a usar drogas, né? Usei muita maconha, cocaína e me enveredei no mundo da criminalidade, essa é a verdade, né? E por um bom tempo da minha vida, né, me envolvi com muitas coisas erradas. Não adianta entrar em detalhe, porque quem vive no crime sabe o que é que o crime oferece, né? Então, vamos dar honra aqui ao Senhor, né? Falar daquilo que Ele fez na minha vida. Estava eu casado, já, né? Minha esposa, recém-casado, e vivia nesse mundo de perdição mesmo, né? No alcoolismo, na prostituição, nas drogas. E um dia eu estava no bairro, num momento de orgia, pode-se dizer assim, né, com várias mulheres, e eu comecei, na verdade, me sentir incomodado com aquela situação, né, que eu estava vivendo naquele momento. Já tinha ouvido, lógico, falar, né, do amor de Jesus, mas nunca tinha dado ouvido àquilo que Deus poderia fazer. Inclusive participei até de um encontro de casais, né, lá na nossa cidade. São 3 dias, né, intensos lá naquele momento. Naquele momento ali, naquele encontro, né, que minha esposa, ela organizou, né, e fez de tudo para que eu pudesse ir, né. Eu não era um bom esposo, a verdade é essa, né. Maltratava muito a minha esposa, nunca bati, mas palavras, né, palavras pesadas, usei muito. E um certo dia, participando desse encontro de casais, e ali eu vi muitos testemunhos, né. E quem faz encontro de casais sabe que após o encontro, eles formam tipo umas células, né, umas reuniões. E vez ou outra eu participava dessas reuniões. E como eu falei anteriormente, estava eu numa mesa de bar, né, com várias mulheres bebendo. E eu comecei a me incomodar com aquela situação e comecei a falar para aquelas mulheres, perguntando para elas se elas não tinham vergonha na cara de estar com um homem casado, né? E aí elas começaram a rir naquele momento, e eu me incomodei com aquela situação e me levantei, peguei o carro, saí, parei numa rua seguinte, onde eu estava, e eu debrucei a minha cabeça na direção do carro, e acredito que foi a minha primeira oração que eu fiz naquele momento, Samuel. Eu disse para Deus assim, naquele momento minha vida não tinha mais sentido, era como se fosse um isopor, né, dentro de um mar, né, não tinha mais sentido a minha vida. Eu debrucei a minha cabeça e disse assim, eu disse, Deus, se verdadeiramente o Senhor existe, se o Senhor é esse Deus que transformou a vida dessas pessoas, né, que no encontro de casais existem muitos testemunhos e nas reuniões, e as pessoas falaram que já tinham usado droga e que Deus tinha transformado e tal. E aquilo ficou na minha mente. Eu comecei a lembrar de alguns testemunhos, né, e eu estava muito enrolado mesmo, com tudo. E eu disse, se o Senhor realmente existe, então tem um encontro comigo, porque minha vida não tem mais sentido. E aí eu fui para casa, era um dia de sábado. Cheguei em casa mais ou menos umas 4 para 5 horas da tarde. Minha esposa perguntou se eu não queria ir naquele dia para uma dessas reuniões. E eu disse para ela que não ia sair de casa, que eu estava muito triste e estava sem vontade, na verdade, né? E aí eu deitei no meu quarto, eu sentei na cama assim, mesmo de roupa, aí deitei e fechei os meus olhos, e eu comecei a sentir algo estranho no meu corpo, né? Eu tive uma sensação de morte mesmo naquele momento, e eu fiquei com medo de abrir os meus olhos, e o meu corpo tremia todo. E eu fiquei com aquele pânico, sem querer abrir os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, ali que eu olhei para o teto da minha casa, era como se eu estivesse vendo uma luz muito forte.
E ali naquela luz trouxe uma alegria no meu coração. E eu comecei a chamar pela minha esposa, eu chamo ela de Du, né, carinhosamente. E eu comecei a gritar: Du, vem aqui. Ela disse: o que? Ele está me dando uma alegria muito grande, né, dentro do meu coração. E aí ela começou a glorificar dentro de casa, né, glória a Deus. Ela tinha experiência porque ela é salva no Senhor Jesus, mas eu não tinha essa experiência ainda, eu não sabia o que estava acontecendo. Então naquele momento eu acredito que eu estava tendo um encontro com o Senhor, porque a alegria era muito grande que brotava dentro do meu coração. E eu disse: olha, troca de roupa e vamos para essa reunião. Porque essas reuniões aconteciam e sempre nessas reuniões, no final eles faziam um apelo para saber quem queria aceitar Jesus, né? E eu nunca tomei uma posição, porque na verdade eu não era nova criatura assim, o Espírito de Deus não tinha tido um encontro comigo. Mas naquele dia eu saí convicto, né? Eu ia dentro da minha mente, no carro, dirigindo até a casa do irmão Judás, é um professor da universidade, um muito abençoado. E naquele dia eu já ia na cabeça: hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Só que quando chegamos na casa do irmão Judás, foi interessante que naquele dia uma das pessoas, né, que estavam na casa, que é o nosso irmão Assis, né, ele estava aniversariando. Então a reunião transformou-se em um aniversário, né? Começaram todo mundo a brincar lá e festejar e tal. E quando foi terminando aquela reunião, e fizemos um círculo, e depois daquele círculo ali, vamos fazer uma oração, né? Pediram para fazer uma oração. E aí todo mundo de olhos fechados, eu disse: Senhor, a segunda oração que eu fiz, né? Eu disse: Senhor, usa uma pessoa para fazer o apelo, né? Porque naquele momento eu queria realmente entregar a minha vida para Jesus. E o irmão Alisson, né, ele disse assim: antes de orar eu queria perguntar se o John quer entregar a sua vida para Jesus. Irmãos, era só o que eu precisava ouvir. Eu passei em torno de 40 minutos chorando. A minha camisa não prestava mais, porque era aquele choro de menino novo, né? Onde desce o nariz escorre, né? Amém. E assim, acredito que naquele momento, né, o Senhor estava me purificando, né, limpando, tirando toda a impureza do vício da minha vida. Por isso que eu acredito muito, né? Quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida nunca mais é a mesma, ela é transformada. E para a honra e glória do Senhor Jesus, até hoje, né, eu sirvo ao meu Deus de maneira plena, né? Esse foi como eu tive esse encontro com o Senhor. Foi dessa forma que o Senhor me encontrou, aos 32 anos de idade. Hoje eu tenho 49, vou fazer 49 anos de idade. Que bom, né? É bom saber que Deus não desiste da gente assim, né? Deus é maravilhoso. Ele dá um jeitinho de colocar as coisas pra gente compreender que ele é maravilhoso. Estava dizendo agora ali há pouco para um rapaz aqui da igreja também que... Falei para ele falou assim: rapaz, graças a Deus, Deus abriu uma porta para mim, ele voltou para a igreja, né? Rapaz, Deus é assim, se você se afastar dele, ele vai deixar as coisas afundar para você ver que só um milagre poderia te tirar daquela situação, né? É verdade. E Deus fez um milagre na vida do Senhor. Isso é gratificante.